19, tá? Ele pede o seguinte, para a gente determinar o domínio das funções. O domínio refere-se aos valores possíveis ao x. Então, eu tenho que olhar para a expressão que determina a função. Então, no caso da letra A aqui, ó, eu vou olhar para o f de x igual a 1 sobre x menos 6. E eu vou verificar quais são as operações que eu tenho aqui. Então, eu tenho o 1 dividido por um valor, tá? O 1 pode ser... O 1 aqui é um valor numérico, não muda nada. Na divisão, eu posso ter qualquer coisa? Não. O denominador tem que ser diferente de zero. Então, o que eu vou colocar aqui para analisar a letra A? Eu vou colocar a condição de existência. A condição de existência para a divisão é que o denominador, nesse caso, x menos 6, seja diferente de zero. Para que o x menos 6 seja diferente de zero, o x tem que ser diferente de 6. Prontinho. Essa é a minha condição de existência. Com base na condição de existência, aliás, deixa eu mudar porque eu não gostei disso. Com base na condição de existência, é que eu escrevo o domínio, tá certo? Então, vamos escrever o domínio aqui no caso. Então, o x não pode ser 6, então meu domínio fica. Então, o domínio refere-se a um x que pertence aos reais. Sempre reais, professor? Não necessariamente, tá? Mas normalmente sim, e vai ficar explícito aqui no enunciado. Nesse caso aqui, ó, ele disse que as funções são reais. Então, ele está me dizendo que o x que eu vou usar é um número real, tá bom? Então, x pertence aos reais, tal que o x tem que ser diferente de 6. Prontinho. Esse daqui é o conjunto domínio, tá bom? Acabamos aí a letra A. Já vamos fazer, na sequência, a letra B. Então, vamos lá. Letra B aqui do lado. Opa. Eu não ia dar para escrever com a régua, né? Na letra B, eu tenho o seguinte. O meu f de x, a minha função, é igual a x menos 1 sobre 4. Então, vamos analisar aqui as operações que eu tenho. Bom, no numerador, do x eu tenho que subtrair 1. Existe alguma restrição para a subtração? Não. E aí, esse valor tem que ser dividido por 4. Eu posso dividir qualquer valor pelo 4? Eu posso. O que eu não poderia era dividir por 0. Mas como embaixo o 4 é diferente de 0, então eu não tenho restrição. Então, no caso da função indicada na letra B, eu não tenho restrição nenhuma. Então, o domínio é o próprio conjunto dos números reais. O que significa isso? Significa que o x pode ser qualquer coisa, tá? Não tem restrição alguma. Já vou aproveitar propositalmente e vou fazer aqui a letra D. Aí você fala, professor, está pulando a C. Sim, daqui a pouco eu faço a C, não perco. Então vamos lá. Na letra D eu tenho o seguinte, ó. A minha função f de x é igual a raiz cúbica de x. Só tem uma operação aqui nessa função. Eu tenho que tirar a raiz cúbica de um número, tá? O que não pode acontecer na raiz? O radicando o número de dentro ser negativo, correto? Quase, depende do índice. No caso aqui, ó, vou fazer até uma anotação, o índice é ímpar. Quando o índice da raiz for ímpar, não há restrição em relação ao sinal, tá? Ah, mas lá no exemplo de aula, professor, você disse que o valor de dentro aqui da raiz não podia ser negativo. Sim, mas no exemplo de aula era uma raiz quadrada, o índice era par. Então, quando o índice for par, aí sim, o radicando, o número de dentro da raiz, tá? Ele não vai poder ser negativo. Quando o índice for ímpar, não tem restrição. Então, nesse caso aqui, não há restrição alguma. O domínio é o conjunto dos números reais, tá? Então, você só vai se preocupar com a raiz quando o índice for par, tá? O índice é o númerozinho que vai aqui na frente da raiz. Se o índice for ímpar, não há problema algum. Prontinho, pessoal. Tá feita aí também a letra D. Eu vou parar esse vídeo, daqui a pouco a gente volta para fazer as letras C e E.